Paz a todos, irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Aqui fala Alencar Correia, servo do Senhor Jesus, tá? Compartilha aí para vocês, todos, né? Vamos estar falando hoje sobre Maria. Quem que é Maria, né? O que que a palavra de Deus fala sobre Maria? Então vamos, né, conhecer através das Escrituras Sagradas, né? O que diz sobre Maria, né? Porque hoje muita gente fala tanto de Maria que é isso, é aquilo, né? Principalmente os católicos, né? Tem tantos estátuas e estátuas de Maria, né? Até gigantescas, né? Então vamos ver quem é Maria na palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Então, ela já ia casar com José. Até o momento não se fala que houve a dissolução do casamento. Então, se ela ia casar, ia ter uma vida conjugal. Se ia ter uma vida conjugal, ia ter sexo, tá? E aí deixar de ser virgem. Antes que se unissem, achou-a grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações, né? No caso, relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Quer dizer, enquanto ela não deu à luz, não teve nada de relação. Depois, eles são marido e mulher, já está falando aqui que são casados, são um, tem que passar a ser um só depois de ter relação sexual. Isso é a palavra do Senhor. E ele não pôs o nome de Jesus. Após tiveram relações sexuais como todo casal, pois eram casados. No sexto mês, Deus Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento. E certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Maria sabia que ela não podia ter filho. Como é que ela não teve relação ainda com José ainda? E foi revelado o quê? Que precisaria do Espírito Santo sobre a vida dela, porque ela não havia condições nenhuma. Mas com o Espírito Santo sobre a vida dela, né, daí sim pôde acontecer esse milagre dela se engravidar milagrosamente como virgem. Sem o Espírito Santo, nada poderia ela fazer. Ela não tinha condições nenhuma. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já estava em seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus, respondeu Maria. Sou servo do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Ela diz ainda que é serva do Senhor. E fala que Maria é a senhora, sendo que sempre colocou como serva aqui. A como mudam a palavra, mudam, né, as ideias.
A palavra é bem clara. Ela está dizendo que ela é serva do Senhor. Se você não lê, leia. Se você não conhece, passa a conhecer a verdade. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade, região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas essa é Isabel que está falando, somente Isabel que fala, né? Bendita. Não é o povo, não é a multidão. Ela sentiu o Espírito Santo ali por causa do filho que ela tinha que ela ia ter ali, que era João. E João ia anunciar a vinda do Filho de Deus. Mas porque sou tão agraciado ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Né? Aqui fala do cântico de Maria na sequência. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor. Ela dizendo dela, né? Ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela tem Deus como Salvador. Como que ela é além de Deus, acima do Senhor Jesus, se ela precisa de um Salvador? Se ela está acima de Jesus, não precisa de salvação. Como é que ela vai subir ao céu? Não tem onde ela subiu aos céus aqui, não tem nenhuma parte bíblica. Então, ela dependia rigorosamente de salvação também, Maria. E ela aqui já sempre se alega como meu Salvador. E você se alega como o Senhor Jesus como seu Salvador também? Como Maria fez? Pois atentou à humildade da sua serva. E ainda coloca como serva Maria na sequência. Como serva. Você é servo do Senhor? Ama o Senhor Jesus como servo do seu Salvador? De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Ela se alegrou também por ter cuidado do Senhor Jesus. Sua misericórdia estende aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coral. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, como está falando dela aqui, né? Encheu de coisas boas aos famintos e despediu de mãos vazios ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como disseram os nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, e para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. José pertence à linhagem de Davi. Não está falando de Maria. Quem que é Maria? Não está falando. Ele foi a fim de se alistar-se com Maria, que ele estava prometida em casamento e esperava um filho. Maria estava prometida em casamento, quer dizer, ele ia ter relações. Né? Para eles se unir é só através de relações. Se não ter relações, não são marido e mulher. Como é que ela falando que são marido e mulher? Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, o primeiro de muitos. Porque para os israelitas, ter vários filhos é uma grande, né, mulher abençoada. Envolveu-se em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Continuando, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminhava o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo
e fazendo-lhes perguntas, todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Tá vendo? Maria e José como o pai para cuidar, né? Para cuidar de Jesus. Não é só a Maria que cuidou, sua mãe. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Quer dizer, desde que Jesus era pequeno, né, ele era criança, já sabia quem ele era, filho do Deus Altíssimo. Não filho de Maria, de uma mulher, de um ser humano. Ele era muito além disso, ele é filho do próprio Deus. Ele veio da glória de Deus para nos ensinar. Se você quer aprender uma coisa de Deus, ouça o que o Senhor Jesus tem sempre a dizer. Então foi com eles para Nazaré e eram obedientes. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, e em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate. Né? E terminando aqui o capítulo de Lucas, né? Filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus. Né? Aqui já fala, né, a descendência de José até Adão, né? Que ele era filho também de Davi. Né? E em Mateus, capítulo 1, versículo 1, registra a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Aqui mostra os dois, né, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, né, os ancestrais de Jesus, através de José, não de Maria, de José. Está falando claramente que é José. José com a sua descendência através de seu pai, e José da sua descendência através de sua mãe. Né? A descendência, quem que ele era filho, a descendência dele, né? Através de seu pai e de sua mãe. Evangelho de Marcos 6 e também Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54, são os mesmos. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aqui já fala claramente que são os irmãos dele. Daí vem os estudiosos em teologia católica dizendo que em grego, que na língua antiga, judaica, não tem irmão. Claro que tem, isso é a famosa mentira. E se você não acredita, tá aqui na palavra. Por que eles não mudaram? Eles não podem mudar a palavra de Deus. Eles não podem fazer nada. Eles têm que deixar quietinho ali e tentar manipular vocês. Está escrito aqui claramente. Né? Maria teve vários filhos. Ela foi muito grandemente abençoada. Cheio de filhos. Né? Por quê? Porque ela não houve algum término do casamento dela com José? Nenhum momento tem. Então, ela teve relações sexuais com José e teve vários filhos. Assim como já tem até os nomes dos irmãos de Jesus aqui. Não estão conosco todas as suas irmãs, né? Além de irmãos e irmãs, né? Como é detalhado, né? Mas só que ninguém, não, é mentira, é tudo primo, não tem nada a ver, é só mentira, né? Então você muda, né? Como mudou o domingo como o dia do Senhor, né? Que claramente tá lá sábado, que é o dia do Senhor, né? É fácil, né? Você
falar, né, por falácias, né, mas na hora de ler a palavra não existe na palavra de Deus, né? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Está falando a mesma coisa que todos os profetas. Jesus passou também por causa dos seus familiares, dos seus irmãos, não aceitando ele. Não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles, dos irmãos deles, né? Evangelho de Marcos, capítulo 16. Ao entardecer do dia seguinte, terminando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, quem que é Tiago? Irmão de Jesus. Quem que seguia também Jesus ali onde que ele estava indo, cuidando, né, de todos os afazeres? A mãe de Jesus, que é a mãe de Tiago. Mãe de Tiago e Salomé, né, essa Maria. Foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus, no domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. E elas foram ao túmulo, né, no domingo de manhã, né, para ver Jesus, né, após no terceiro dia já, né. No caminho perguntavam umas outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustados, mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá. Como ele lhes disse, trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo, de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que viu foi Maria Madalena. Né? E detalhe ainda, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Nossa, por que não apareceu para a mãe dele, né? Tão valor que muita gente dá aí, muitos religiosos dão aí. Não é bem assim. Siga a palavra, honre a palavra e saberás a verdade e será liberto. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam, contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo, a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho? E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. A Maria que recebeu, Maria que cuidou de João, passou a ser filho dela? Não, João que passou a cuidar de Maria. Maria foi para casa de João. Cadê os irmãos dele? Cadê as pessoas que eram os familiares dele? Ah, ele morreu e foi crucificado, condenado. Todos largaram mão dele, esconderam, fugiram, não queriam saber de Jesus. Mas João estava ali. E para cuidar de Maria. Não eram os irmãos dele. Né? Não era quem era dos familiares dele ali da casa de Jesus, de Maria, de José. Todos correram, todos fugiram. Mas João estava ali e Jesus pede para ele cuidar dela. E João, como servo fiel do Senhor, obedece e cuida, né, de Maria. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Eles disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Então voltarão do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegarem, subirão à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram em oração em um só propósito, acompanhados de algumas mulheres, e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele foram com os apóstolos. Ali apareceu os irmãos deles. E você acha que
João ficou cuidando sempre dela, os irmãos voltaram para cuidar. Aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, o próprio irmão de Jesus, que sempre os rejeitaram, assim como eram com os profetas, para rejeitarem, né? Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31. E também Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46, né? Que são as mesmas informações. Falava ainda Jesus à multidão. Quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele, alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Olha como você é claro. Tua mãe e teus irmãos. Não, não é irmão. É mãe, mas não é irmão. Mas como lógico que está escrito aqui, que nem falar. Não, sábado não é o dia do Senhor, é domingo. Não, mas sábado não é. Não, você tem que ser na castidade. Você tem que ser... Não pode ter nada. Mas onde está escrito lá no 10 mandamentos? Não tem. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele, Jesus. E estendendo a mão para os discípulos, diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha como Jesus coloca. A própria mãe dele, ele coloca como todos, ele iguala a todos. O próprio os irmãos deles, ele iguala a todos, que ouvem a palavra do Senhor e praticam a palavra do Senhor. São todos como irmãos. Até Maria, sua mãe, como irmãos. Todos. Você entendeu? Diante de Jesus, através dele, eles não colocam todos como irmãos. Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Tá vendo de novo, né? Tá vendo? Nos 3 evangelhos. Fala da mãe dos irmãos. Alguém lhe diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Tá vendo? Nos 3 evangelhos tá ali. A mãe e os irmãos. E como vai falar? Não, são primos. Vai mudar então? Se você quer mudar, então tá. Se você quer salvação em Cristo Jesus eterno, honra a palavra. Se você desonra, ao lago de fogo, ao tormento eterno, onde haverá somente choro e ranger de dentes, por negar a santidade do Senhor Jesus, como Ele é o Senhor, né? E não colocar nenhuma pessoa acima dele. Se você quer colocar alguém acima dele, perde a salvação. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É que antigamente uma porta era tão pequena lá em Jerusalém, o pessoal chamava de agulha, tão estreita. E o camelo, para passar aquela porta, ele se esfregava, se machucava, né? Mas o dono queria que ele passasse, de qualquer jeito, né? E sofria muito o camelo para poder conseguir, né? É mais fácil ele desistir. Mas só que o dono tinha que puxar para poder passar esse camelo pelaquela porta pequena que chamava de agulha. Né? Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para seguir-te, Senhor. Jesus responde: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna, que é o mais importante, a vida eterna com o Senhor para sempre, com Ele, depois que morrermos, mas morremos por Senhor Jesus para ter vida eterna. Tá? Se você quer encontrar com o Senhor Jesus, creia, até quando estiver morrendo, terá vida eterna, fechará o olho por causa do amor com o Senhor Jesus.
Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Você vê, esse é santo, esse é bom, esse é o cara. Às vezes é o último lá da fila. Só Deus sabe quem é. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram: o que precisamos para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Crer naquele que enviou. Quem que enviou? Foi Maria ou foi Jesus? Quem que desceu dos céus? Maria, não é o momento fala de onde veio, nem de onde para onde foi. Mas Jesus sim, fala de onde veio e para onde foi. Então eu perguntava: que sinal milagroso mostrará para que os vejam e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas meu Pai, que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. É Maria? Quem que é Maria? Está falando dele. Jesus só fala dele, referente a Deus. Ele, Deus. Só menciona ele, Deus. Se você provar algum lugar que fale de Jesus com Maria, você não vai encontrar. Mas referente a Jesus, a Deus, é o que você vai sempre encontrar aqui no Novo Testamento. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não crerem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei, pois desci dos céus. Jesus mesmo falando, pois desci dos céus. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem que enviou ele? Foi Maria? Mas ele acabou de nascer Maria, está ali com ele, cuidando dele. Quem enviou foi Jesus, foi Deus. Deus que enviou Jesus. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Vamos morrer? Vamos morrer, mas já vamos ressuscitar com o Senhor Jesus. O último dia nosso é a nossa vitória ressuscitando já em Cristo Jesus. Pois para Jesus, 1 minuto como fosse 1000 anos. Não faz diferença. Porque a vontade de meu Pai é que todos aqueles que olharem para o Filho e nele crer, tenham vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Você morreu, no último dia você acabou o seu tempo aqui na terra, já vai ressuscitar com Cristo Jesus. E ele falou claramente que é a vontade do Pai, vontade de Deus. Nem no momento fala de Maria. Alguém entendeu? Deu para ver, né, refletir mais sobre Jesus e o Pai? Não tem mãe, só tem Jesus e o Pai. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este é Jesus, o filho de José. Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim, seu pai que me enviou. Não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia, confirmando. Morreu, daí ele vai ressuscitar. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só Jesus viu a Deus, o Pai. Só ele, porque ele desceu. Ele já existia antes de Maria, antes de formar o mundo. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, e eu estarei pela vida do mundo. Eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe diz, eu digo a verdade, e se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a carne é verdadeira comida e o sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que se come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. É por causa da Maria? Não, por causa do Pai. Ah, não se fala, né? Nem existe. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Se alimenta do pão, desse alimento, honre, adore o Senhor Jesus, você já está se alimentando dele, bebendo do seu sangue, adorando e glorificando a ele, agradecendo a ele por tudo que acontece na sua vida. Dê glória ao Senhor Jesus. Essa é a vontade do Pai. Tá? Assim você está se alimentando do pão dele e bebendo do seu sangue. É em espírito, viver dependente somente do Senhor Jesus. Se você coloca Maria acima dele, perdeu tudo. Perdeu. Já era, não tem jeito. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar-se a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus, eles disseram, normalmente os irmãos de Jesus. Como tem irmão de Jesus falando aqui, né? Na igreja católica, você não ouve isso, né? Mas aqui vocês vão ouvir bastante, né? Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas. Mostre ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe diz, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunha do que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tenho dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para as festas, né, os irmãos de quem? De Jesus, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus, né? Os judeus que procuravam matá-lo, né? Jesus ensinava na festa. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntavam, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem que enviou ele? Maria? Deus. Ele desceu do trono de Deus, desceu da glória de Deus. Já sabe de tudo. Deus já ensinou, instruiu em tudo que ele tinha que fazer. Tudo que aconteceu com Jesus, Jesus já sabia que ia acontecer. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito, porque quem falou de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs de joelhos diante dele e perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Mas ele não falou de Maria, ele sempre só fala do Pai, de Deus.
Percebeu? Vocês que vivem tanta reza, tanto, tá, né, se concentrando tanto nessas rezas de Maria, mas aqui não fala, em nenhum momento ele fala disso. Quem está sendo enganado, será, hein? Respondeu Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Falando para seguir Maria? Não, siga-me. Siga a Jesus, as suas palavras, pois é o pão da vida. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, se preocupava mais com as riquezas, né? Infelizmente, né? Vai separar o joio do trigo, né? E as riquezas também. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros. Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus, não, todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filho ou campo, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele que é a ressurreição e a vida. A quem você vai pedir? A quem que você vai correr atrás? Vai continuar atrás de Maria? Ou de Jesus está dizendo tudo isso? O que Maria falou? O que ela é? Você viu? Você leu? Ela é o quê? Eu já li tudinho ali atrás. Falou alguma coisa dela? Não. Mas Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No Senhor Jesus. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E agora vai essa pergunta. Você crê mesmo nisso ou não? Vai rejeitar essa palavra e vai atrás de Maria? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Não, por que ele não falou a mãe? É só o Pai. Você entendeu? É espírito, não carne. Se você quer viver na carne e ser condenado, continua, vai ficar atrás da Maria mesmo então. Porque aqui é espírito, é Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra conforme a vontade do Pai, de Deus. Jesus é em espírito. Crê em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras que ele faz de Deus, né? Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Para onde que ele vai? Ele vai ficar na terra com Maria? Não, ele vai subir com o Pai, com Deus Todo-Poderoso. Maria vai ficar. Em nenhum momento falam para onde Maria foi. Né? Todos os evangelhos estão interligados, né? Os 4 evangelhos. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O nome de quem? De Jesus. Tem outro nome acima dele? Não, é Jesus só.
Carta 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer nos céus, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo. Tá vendo? Um só Deus e um só Senhor. Ah, mas tem a mãe. Onde está escrito? Não existe. Só falou que Jesus nem momento chamou de mãe, só chamou de mulher. Por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio daqueles que vivemos. Né? Só há um Deus, o Pai, e só há um Senhor, Jesus Cristo. Ah, não, mas tem a senhora, que senhora? É um só Senhor. Inclui também mulher, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer criança, qualquer um. É um só existe um. Carta a Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Tá vendo? Jesus Cristo e por Deus Pai. Para quem que os apóstolos falam? Do Pai e do Filho. Mãe é mãe, tem que falar da mãe, mas não tem. Você quer criar uma coisa que não existe? Tá bom, então aceito, você faça. Condenado já é então, já vai para o lago de fogo, já aceita então isso. Se você quer salvação, através de Jesus ter vida eterna, lá nos céus, né, no templo de Deus, aceita então Jesus. Busca pelo Senhor Jesus através do Pai. Você vai conseguir essa salvação. E todos os irmãos que estavam comigo, as igrejas da Galácia, vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Aqui, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para a graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, né? Outro, né? Não está de acordo com isso aqui, né? Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, né? Isso que ocorreu com Gálatas até momento, né? Mas ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado para o fogo eterno, para o inferno. Bem claro, né? Para vocês entenderem, né? Não está diferente daqui? O que foi lido? Ah, mas será que é isso mesmo que o Alencar está lendo aí? É verdade? Então pega a sua Bíblia e lê. Eu já dei todos os livros, capítulos e versículos. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, maldito, para o fogo eterno, tá? Para o inferno, para o lago de lago de fogo e enxofre, onde haverá somente dores e ranger de dente, só sofrimento, esquecimento, acabou a vida, só sofrimento. O aviso foi dado, né? Se vocês lerem, né, o evangelho mesmo, ler a palavra do Senhor, vai conseguir a salvação. Mas se você ficar nessa aí, de acreditar no que os outros dizem, né? Acredita tudo, né? Porque vocês podem perceber que eles nem lêem a Bíblia. Eles só ficam falando, lê um versículo e fala. Eles só lê um versículo e fala 1 hora sem parar. Às vezes fala 2, 3 versículos, né? Daí já que quer falar umas 2 horas, né? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Tá vendo? Não seria mais servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem que me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação.
Vocês ouviram qual foi o meu procedimento do judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Tá vendo como era Paulo? Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor, Tiago. Engraçado, né? Não fala, né? Até o apóstolo Paulo fala. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas judeias que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé, que outrora procurava destruir. E glorificava a Deus por minha causa. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, né, Paulo falando, né, nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, né, Paulo falando que ele, quando estiver vivo, né, quando estiver lá no paraíso, no terceiro céu, aguardando a volta do Messias, né, que está para agora em poucas décadas aparecer aí, né, ou menos de uma década, encontrará com ele antes daqueles que dormem. Quem que dorme? Quem que morreu, né, enforcado, queimado por causa, né, do nome do Senhor Jesus, principalmente os católicos que mataram muitos e muitos aqueles que falavam de Jesus, que proibiam, né, a pregação do nome do Senhor Jesus. Era só de Maria, mas muitos morreram por causa disso. Muitos morreram. Quem lê a história lê, né, com aqueles escritores John Foxe, né, John Wiley. Vocês vão conhecer muitas histórias, que aquele que quem procura, encontra, vai descobrir a verdade. Quem vai atrás, corre. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá vendo? Mortos, quem morreu defendendo o nome do Senhor Jesus. Foi queimado, né? Morto à espada, né? Decepado, foi, né, por afogamento. Depois nós, o que estivermos vivos, né, seremos arrebatados com eles na nuvem, né, quem estiver lá no terceiro céu, lá no paraíso, né, onde está Abraão. Ah, não, é a igreja que vai se arrebatar da viva. Ué, o Abraão não vai. E os mortos que morreram em Cristo, mas tem aqueles que não morreram em Cristo. E agora? Como é que confusão é essa? Você entendeu? Se Abraão está lá, morreu por causa de Cristo? Não, ele teve uma morte natural, morreu de velhice. Né? Moisés morreu de velhice. Davi morreu de velhice. Ninguém morreu defendendo Cristo. Entendeu? E assim foi, muitas pessoas morreram na velhice. E eles estão salvos lá no terceiro céu, aguardando lá a volta do Senhor para ser arrebatados direto com Cristo, para estar no trono de Deus. Depois nós que tivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console uns aos outros com essas palavras, que ele está voltando, ele está chegando, falta um pouco tempo. Tudo está para acontecer. Vocês vão ver ainda meteoros caindo na Terra aí. Vai ver como vai ser feio. Vai ver aí a lua vermelha, o céu, ou o sol negro, né? E as estrelas, né? Bagunçarem tudo. Vocês vão ver. Tá para acontecer já. Aguarde. Carta de 1 João, capítulo 5.
Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Mas é de Cristo nascido de Deus, mas não é nascido de Maria? Uma confusão que é essa agora, e vocês vão acreditar nisso, em Maria? Não, está escrito aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado, de Deus. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Não de Maria, de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Não crê, não crê. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Né? Quem tem o filho de quem? De Maria? Não, filho de Deus. Esse de Maria fala assim, ó, desconheço, não sei quem que é. Aí tá lá, aguentado, morto na cruz, não conheço. Aí tá que nem uma criancinha lá, carregado de sempre no colinho ali, não conheço. Não sei quem que é esse não. Você conhece? Não sei, eu conheci Jesus aqui, ó. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leve à morte, ore a Deus, dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Quem que é o Filho de Deus? Jesus, né? Quem que é Maria? Fala, né? Não tem? Para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem dos ídolos, como Paulo fala. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que eu devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus deixou de ser Deus, deixou estar acima de tudo. Isso foi igual a nós. Por isso que o pessoal fica falando Maria, 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 fica igual. Ele se colocou como igual. Fazer que se ele conseguiu como homem, nós também conseguimos como homem a vencer esse pecado, a vencer e a conseguir a salvação. Por isso que ele fez isso. Não é por causa de Maria.
E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Ah, Maria, não, Maria é o nome mais que Jesus? Não, nem fala, nem comenta aqui. Não existe aqui. Isso aí só da boca do homem. Se você crê no homem e não crê na palavra do Senhor, daí você vai ter salvação. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por quê? Porque através do nome de Jesus você cura as pessoas, através do nome de Jesus, né, você expulsa até demônios. Muitos milagres vão acontecer no nome de Jesus. Quem que é Maria? Não sei. Vai falar o quê? Você quer tentar? Tenta lá, olha o demônio lá e fala para ele se vai conseguir alguma coisa. Você, né, se essa fé, Maria, se vai resolver alguma coisa? Não, não tem, não existe, não há. Mas creia no Senhor Jesus para a sua salvação, né? Salvação do quê? Do inferno, do lago de fogo, onde cada vez só choro e ranger de dente, para escapar, né, do tormento eterno, tá? Creia no Senhor Jesus e terá vida eterna com Deus, né? Porque ele voltará dos céus para levar todos aqueles que morreram por ele, né? Seja uma morte natural ou seja por defender o nome do Senhor, né? Por a espada, né? Por fogo, né? Por muitas mortes horríveis que aconteceu no passado. Para quem lê a história vai saber dessas mortes horríveis que ocorrem. E ainda ocorrem lá na Ásia, na África, perseguições, matando direto. Ah, não é verdade. Então vai lá viver lá na Ásia, lá vai falar de Jesus para você ver lá na Ásia o que vai acontecer com você, o que acontece com a sua vida. Vai lá na Ásia, vai lá, Afeganistão, vai lá no Iraque, vai lá na China, vai lá, Jesus, fala de Jesus para eles, você ver. Ah, se falar Maria não vai adiantar nada, não quer dizer nada para eles, Maria, mas vai falar de Jesus. Então creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê, tenha fé, confie nele.